destacando agora a respeito de uma recomendação do Ministério Público que a Prefeitura tome medidas para regularizar a prestação de serviço no IMAS e aponta indícios de improbidade administrativa. Quem traz as informações numa entrevista, a gente confere agora com Rubens Salomão. O Ministério Público do Estado de Goiás recomendou à Prefeitura de Goiânia a adoção de medidas para regularização do IMAS, o Instituto de Assistência à Saúde dos servidores aqui, seus dependentes, da Prefeitura de Goiânia. Recomendação ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e também ao presidente do Instituto, o presidente do IMAS. Sobre essa recomendação, o que é que o Ministério Público acompanha em relação a essa crise, digamos assim, uma série de problemas lá no Instituto, já há muito tempo. Sobre isso a gente conversa agora no Sistema Sagres com a promotora de Justiça, Carmen Lúcia, que é a titular da 20ª Promotoria de Justiça, promotora Carmen Lúcia Santana de Freitas. Promotora, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Um prazer ter a senhora com a gente aqui na programação. Eu que agradeço por poder divulgar o trabalho do Ministério. Doutora, qual é basicamente o foco do Ministério Público nessa atuação? Eu vou detalhar aqui as recomendações, o que é que se espera agora do IMAS, mas de uma maneira genérica, assim, em geral, para a gente começar, quais são as preocupações do Ministério Público em relação ao IMAS, que inclusive na sua presidência passou recentemente por muitas mudanças e por falta de atendimento, porque a rede credenciada chegou a suspender atendimentos na urgência, na emergência. De maneira geral, o que é que a senhora e o Ministério Público observam no trabalho do IMAS? O principal e mais urgente é o restabelecimento do atendimento de saúde aos servidores, aos usuários do IMAS, E o que se espera é que, restabelecido o atendimento, se façam as adequações e os consertos para que o IMAS funcione de acordo com a lei e para o qual foi criado, Porque o IMAS ele se trata de uma autarquia que foi criada com o objetivo de prestação de serviço de saúde aos servidores municipais de Goiânia. Doutora Carmen, a partir já agora, com o que está na recomendação, o Ministério Público pede mais detalhes, um cronograma de pagamento, mas mais detalhes sobre a situação financeira do Instituto. Eu acho que para o servidor da Prefeitura fica difícil entender, porque o recurso é retirado lá da folha de pagamento e mesmo assim o IMAS há anos, que não é diferente agora, mas agora parece que de uma forma mais intensa, passa por uma crise financeira, gasta mais do que arrecada. O MP busca o que especificamente em relação a essa questão financeira no Instituto? Olha, o nosso inquérito foi instaurado buscando a investigação de um conjunto de objetos, certo? Então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos verificar todas as irregularidades e, à medida que elas forem surgindo, combatê-las para que, ao final, possa se entregar ao servidor público municipal um plano bem gerido e que possa entregar uma boa prestação de saúde ao servidor, de modo que haja contrapartida do servidor e do município e que, principalmente, não se onere os cofres públicos, não haja prejuízo ao erário público. O que já foi diagnosticado em relação à gestão? Já houve um compartilhamento de dados? O Ministério Público chega a avaliar essas contas do IMAS ou não, doutor? Muitas diligências já foram feitas, muitos agentes já foram e o ente já foram ouvidos, muitos documentos requisitados, todos em análise, mas o que foi já detectado é um problema ao longo dos anos, de um desequilíbrio nas contas, de irregularidades nos pagamentos e, inclusive, com uma grande dívidas de gestão passada, dívidas, inclusive, algumas nem sequer auditadas. Necessitamos, então, da auditoria dessa dívida para que ela seja reconhecida e, então, se estabelecer um cronograma de pagamento para essas dívidas.
A recomendação fala de uma auditoria externa, né? Não sei se é exatamente esse o termo, mas uma auditoria extraordinária, né? Essa auditoria seria realizada por quem, doutor? Não, deixa eu explicar. É porque o número 1 da recomendação, nós pedimos que seja apresentado um cronograma de pagamento para aquelas que já foram auditadas. E no segundo ponto, para que essa auditoria extraordinária ela seja realizada naquelas que ainda sequer foram auditadas, que são dívidas da gestão anterior. Por que uma auditoria extraordinária e criteriosa? Porque esses serviços eles não entraram no sistema. Então, há necessidade de uma auditoria criteriosa e para que não haja o deslocamento dos auditores peritos para aquele serviço ordinário e que nós pedimos essa auditoria extraordinária. Entendi. Seria mesmo com a participação do controle interno do município, feito pelo próprio Poder Executivo Municipal. Bom, uma gestão anterior ainda do IMAS, promotora, e a gente aqui na Sagres tem tentado acompanhar essa questão, mas ainda há, acho que o Ministério Público tem buscado as informações, a gente ainda, para tentar informar o servidor, tem dificuldades ainda para entender detalhadamente qual é a situação financeira do IMAS. Mas a gestão passada, o presidente anterior, nessa mesma gestão da prefeitura, mas o presidente anterior, houve uma série de trocas, dizia que o IMAS tentava apresentar assim, uma carteira, né, de clínicas e de médicos, e um serviço para os servidores municipais, para os beneficiários, muito maior do que o que era arrecadado conseguiria pagar, que aquilo não era proporcional ao que o IMAS arrecadava. Isso foi, de fato, constatado e é preciso readequar os serviços que o IMAS oferece com o quanto ele realmente tem de arrecadação, promotor? Há necessidade de uma auditoria operacional nesse sentido, né? De uma auditoria operativa. Mas, ao que foi investigado até o momento, o IMAS, para que seja um plano saudável, ele precisa ser bem gerido. Para isso, há necessidade, sim, de uma reavaliação das contribuições, mas principalmente da fiscalização contratual. Muitas são as irregularidades detectadas. Então, quando você diminui os gastos, você pode conseguir equilibrar receita e gasto. Então, nesse sentido, o primeiro passo é que essas irregularidades sejam sanadas, que haja uma fiscalização contratual. A recomendação estabelece prazos para que essas medidas, né, um cronograma de pagamento, auditoria, que isso seja realizado? Tem um prazo para que isso aconteça, doutor? Sim, nós colocamos um prazo de 5 dias para que o município, no caso, foi endereçada ao prefeito e ao presidente do IMAS, para que diga se realizará o acatamento, e de 15 dias para que mande a documentação das diligências já iniciadas ou concluídas. Mas nós faremos um acompanhamento de todas as medidas. A senhora e também a promotora Marlene Nunes, né, da 87ª Promotoria de Justiça, já estão acompanhando e conversando com os gestores, né, com os responsáveis, digamos assim, Procuradoria-Geral do Município, prefeito, presidente do IMAS. Pois é, já tem um tempo. Essa recomendação é protocolar? Já era esperada? Ou realmente é porque o Ministério Público não conseguiu, via conversa, via diálogo, os documentos que queria e por isso recomendou? Ou isso já estava dentro de um cronograma normal desses trabalhos que já acontecem, doutor? É um instrumento que nós temos para tentar regularizar a atuação do órgão, né? Esse nosso procedimento ele iniciou em fevereiro deste ano, desde que nós fomos contatados e tivemos a notícia a princípio, de uma suspensão das atividades, né, dos prestadores de serviço. Então, desde então, nós temos trabalhado nesse sentido de conversar, de buscar primeiro entender o quadro atual do IMAS e para poder agora, através da recomendação, indicar as medidas necessárias
principalmente as mais urgentes, né, imediatas. Eu imagino que vocês, né, as duas promotoras, esperam que esse instrumento seja suficiente e que o serviço prestado pelo IMAS seja logo regularizado, né, enfim. Mas se isso efetivamente não acontecer, que outros instrumentos, digamos aí, na gradação, né, de força que o Ministério Público pode usar, o que é que ainda pode ser utilizado? E o inquérito continua, né, doutora? Sim, o inquérito continua, né? Como eu disse, é um conjunto de objetos que nós estamos investigando. Dentro desses objetos, existem irregularidades que podem configurar improbidade administrativa praticadas em gestões anteriores. Tudo isso vai ser apurado, né? Agora, o que se busca e o que se espera é que o município realmente alcance, através do IMAS, da sua autarquia, alcance o reequilíbrio orçamentário financeiro, né, por meio de uma gestão adequada e eficiente. Qual seria um próximo instrumento? Já seria o caso de uma ação civil pública? O que seria um próximo instrumento, doutor? Não, nós não estamos ainda vislumbrando a necessidade de uma ação civil pública, não. Acreditamos que com a recomendação e com outras medidas que serão flexibilizadas ao longo da investigação, nós alcançaremos, até porque o município e principalmente o prefeito que esteve conosco demonstrou a vontade de se sanar essas irregularidades e entregar um plano saudável aos servidores municipais. Então, por enquanto, nós acreditamos que as medidas que estão sendo adotadas, elas serão suficientes, né? Então, ao longo das investigações, nós vamos ver o que realmente há necessidade de se fazer. Mas, até o momento, o município ele tem se apresentado de forma colaborativa e no sentido de realmente sanar essas irregularidades. Promotora titular da 20ª Promotoria de Justiça aqui de Goiânia, promotora Carmen Lúcia Santana de Freitas, que assinou, né, também, conjuntamente com a promotora Marlene Nunes, essa recomendação ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e também ao presidente do IMAS, Welmes Marques da Silva. Recomendações aí para essas medidas de regularização do serviço prestado lá no Instituto. Promotora, muito obrigado pela entrevista aqui, pela conversa com a gente na Sagres, e até uma próxima. Bom trabalho aí. Muito obrigada. E assim estamos, né, que haja um restabelecimento mesmo desse serviço, né, e que o servidor público municipal ele tenha um serviço de saúde de qualidade. É isso. Destaques aqui, a íntegra dessa entrevista com a promotora Carmen Lúcia. Você confere a seção do nosso portal, sagresonline.com.br, assim como também reportagens que fizemos aqui sobre esse histórico recente do IMAS, né, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores da Prefeitura de Goiânia. E com